Um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Olá, eu gostaria de partilhar com você um pouco da minha experiência de ter um terceiro filho. Para muitos, isso talvez seja algo assim, inimaginável. Pensar em 3 filhos seria demais para o cotidiano de um casal, seria demais para a rotina de uma casa. Bem, e eu gostaria de dizer para você o que foi essa experiência na minha vida. Eu já tinha a Maria Fernanda, né? Que na época que eu fiquei grávida tinha mais ou menos seus 2 anos e 7 meses. A Maria Clara, que tinha 10 meses, e aí eu percebi que eu estava grávida de novo. Então, naquele momento, a gente foi procurar fazer um exame de sangue para constatar se eu realmente estava grávida. E o Fernando ficou com a incumbência de buscar esse exame. No dia que ele foi buscar, ele chegou no laboratório e disseram para ele que esperasse um pouco até que eles pudessem entregar o resultado. E nesse período de espera, o Fernando resolveu dar uma volta no bairro. E ele encontrou nesse passeio uma capela e resolveu entrar. E para surpresa dele, a primeira coisa que ele viu quando entrou nessa capela foi um versículo, o Salmo 138, colado num mural, onde dizia: "A tua esposa é uma videira bem fecunda no interior da tua casa." Para ele já não existia mais dúvida, eu realmente estava grávida. Ele buscou esse exame, mas com um coração já cheio de alegria, porque Deus já havia nos comunicado aquela graça. E quando eu recebi esse resultado, quando o Fernando chegou para me dizer, eu estava até num parque, num jardim, né? Naquele momento, junto com minhas crianças, brincando um pouco com elas, e ele chegou e disse para mim: "O que você acha? Esse resultado é positivo ou negativo?" E aí eu disse para ele: "Pela sua cara de alegria, só pode ser positivo." Porque foi assim e é assim que nós recebemos cada notícia de gravidez. E para mim, uma terceira gravidez não poderia ser demais. E tendo em vista aquele versículo, "Tua esposa é uma videira bem fecunda no interior da tua casa", aquilo para mim só confirmava algo que já crescia no meu coração. Deus havia derramado sobre as nossas vidas o dom da fecundidade. Para quem outrora havia feito tratamento, achava que nunca seria mãe, entender isso do próprio Deus, para mim era um grande presente. Esse reconhecimento que Deus estava fazendo uma obra na nossa vida. Por isso a alegria daquela terceira gestação. E assim eu segui aquela gestação muito tranquila, né? A gravidez não me impediu de cuidar das minhas filhas pequenas, muito pelo contrário, as coisas foram fluindo, as crianças foram ficando independentes, porque é isso que acontece. Quando estamos prestes a ter um novo filho, os nossos filhos parecem que crescem um pouco mais. E as crianças assimilaram bem aquela realidade de uma nova gestação e viveram aquela gestação comigo. E a Maria Teresa, que é o nome dessa terceira filha, aconteceu também de uma forma muito interessante. Porque eu costumo muito partilhar que os nomes dados aos nossos filhos, primeiro são escolhidos pelo próprio Deus. E Deus inspira os pais para que coloque o nome nos seus filhos. No meu coração e do Fernando, sempre tivemos o seguinte pensamento: se tivermos alguma menina, terá como primeiro nome o nome de Maria. Mas se tivermos meninos, naquela época eu ainda não tinha nenhum, seria o Pedro. E aí a gente ficava, né? Agora já temos a Maria Fernanda, já temos a Maria Clara, como chamará essa terceira filha? Ou esse terceiro filho, né? Até que eu encontrei a resposta através da nossa Madre Terezinha do Carmelo. A Madre Terezinha, muito nossa amiga e sempre nos orientando, sempre nos ouvindo, né? Foi uma das primeiras que ouviu a nossa partilha de que estávamos grávidos pela terceira vez. E ela, com o jeito dela muito resolvido, né? Logo nos sugeriu: "Bem,
você já tem o nome de menino, certo? A gente, sim, temos o nome de menino, será Pedro se for menino. E o nome de menina, qual será? E a gente disse, Maria, nós temos certeza. E aí ela disse, vocês não sabem o segundo nome dessa criança? Bem, não é possível uma coisa dessa. Vocês que têm o carisma carmelitano, que têm Santa Teresa como a baluarte, como a amiga de vocês, não vão dar o nome a uma criança, se ela for menina, de Maria Teresa? Claro que nesse nome tem que ter Teresa. Então, naquele momento, já ficou no nosso coração uma pontinha de expectativa de que seria uma terceira menina. Mas nós ainda não sabíamos. E eu ficava pensando, mas Teresa não seria um nome muito adulto para essa criança? Ficamos ali, digerindo, né, aquela situação, guardamos aquilo no coração. Até que chegou o dia de fazer o ultrassom. E ao fazer o ultrassom, lá estava a Maria Teresa. Para mim foi uma alegria imensa, para o Fernando também. Porque eu nunca pensei em ser mãe de 3 meninas. 3 meninas na minha vida, que presente, que maravilha! E eu às vezes lembrava de quando eu era criança, quantas vezes eu havia olhado para o céu e contemplado as 3 Marias no céu e eu dizia, que maravilhoso essas 3 Marias no céu, essas 3 estrelas, mas eu nunca imaginei que eu teria 3 Marias na terra. E a única coisa que eu sabia pedir era que, se realmente essa era a vontade de Deus, que então eu pudesse cuidar dessas 3 Marias na terra. E a minha gestação seguiu, o parto foi muito tranquilo, muito abençoado, parto normal, como das 2 primeiras vezes, e nasce a Maria Teresa. Para a vizinhança não houve mudança em nada, porque Maria Teresa era uma menina calma, tranquila, não teve cólica como as 2 últimas Marias. Então, para mim, aquilo foi um outro presente, porque Maria Teresa não dava trabalho, até que ela completou seus 2 aninhos, né? Porque Maria Teresa foi a mais sapeca das Marias. Muito viva e sempre que sumia na casa, poderia procurar Maria Teresa que estava fazendo alguma arte. Mas como se diz que arte é sinal de saúde, assim cresceu a Maria Teresa, cheia de saúde, cheia de vida e uma menina cheia de argumentos, porque aprendeu a falar muito cedo. Aos 2 anos, Maria Teresa falava tudo muito corretamente e ela perguntava todas as coisas, tudo ela queria saber, tudo ela questionava. E ela, como falava demais, era a que mais dava trabalho para dormir, porque ao entrar no quarto, Maria Teresa falava e falava e falava. E eu dizia, crianças, está na hora de dormir. Maria Teresa, cala a boca, está na hora de dormir. E ela dizia, mãe, por que eu vou dormir? Está tão divertido aqui. E um dia ela disse para mim, mãe, o que acontece se eu não calar a minha boca e não dormir? Você vai me bater? Eu disse, não. Você vai me colocar no cantinho do pensamento? Eu, não. O bicho-papão vai me pegar? Não, Maria Teresa. Ah, então eu vou continuar falando. Então, essa é a Maria Teresa, né? Cheia das boas ideias, né? E até hoje Maria Teresa é assim. A Maria Teresa é uma menina muito viva, que pega todas as coisas, que convive com todo mundo, apesar de quem não conhece, acha que ela é uma menina tímida, mas na nossa casa é a que mais agita a casa, porque ela brinca com todo mundo, ela é amiga de todo mundo e ela sempre tem uma piadinha para poder contar, né? Para quebrar o clima e fazer todos rirem. E a Maria Teresa, ela tem uma particularidade que muito me admira, né? Hoje ela é uma menina de 11 anos, muito responsável, né? Que não me dá trabalho na escola, sempre foi independente, nunca precisou de muita ajuda. E é interessante dela porque ela se preocupa muito com as coisas. Então, quando um irmão está doente, ela se adianta. É ela que vai buscar água, é ela que vai falar comigo que tem alguma coisa acontecendo, que o irmão está reclamando, que o irmão está chorando. Ela busca o travesseiro, ela busca o cobertor, ela faz um mimo, ela deixa tudo ali na mão, né? Então, ela é essa menina
devotada, né? Que realmente se dedica aos irmãos, que se dedica à casa. Tudo que eu peço ela para fazer, ela faz muito bem feito. Aqui na escala da casa, ela é a que limpa a casa todo dia, né? Não faxina, é claro que não, mas aquela limpeza da cozinha, o chão. Então é a Maria Teresa que faz isso. E a Maria Teresa, na verdade, ela me ajudou como mãe a ser atenta também às coisas que eu precisava fazer de diferente para criar essas 3 filhas. Só para vocês terem uma ideia, até a Maria Clara era muito dorminhoca, então eu não tinha muito trabalho com ela. Maria Fernanda era a primeira, eu tinha uma certa facilidade de dizer não para Maria Fernanda e a Maria Fernanda obedecer. Como Maria Teresa sempre foi muito questionadora, quando as 3 crianças começaram a estar numa idade de brincar e tudo mais, de fazer arte, eu precisei criar o Cantinho do Pensamento. Então o Cantinho do Pensamento foi uma criação graças a Maria Teresa, aqui em casa. Porque através disso, elas aprenderam a ter disciplina, a ter hora para as coisas, né? Hoje já não tem mais, foi abolido o Cantinho do Pensamento da minha casa. Mas no momento onde as 3 crianças estavam pequenas, muito me foi útil. Porque foi uma forma delas aprenderem a obedecer, aprenderem que o sim é sim e o não é não, que as coisas têm consequência. Então, esse desafio da criação dos filhos foi algo que realmente foi ativado de uma forma ainda mais significativa na nossa vida, porque verdadeiramente ter 3 filhos nos faz ter que nos desdobrarmos para sermos melhores pais. Isso é um fato. Mas eu sempre costumo dizer que tudo nessa vida é uma questão da gente entender que nós estamos sempre envolvidos pela graça de Deus. Eu não considero a melhor mãe do mundo, mas eu compreendo que quando Deus mandou os meus filhos, Deus mandou também a graça de Deus. E eu sempre digo para uma mulher que às vezes está indo para o 2º, para o 3º filho, quanto maior a missão, maior a graça de Deus. Então, se você ainda não tem 3 filhos e às vezes tem medo de ter, porque imagina que não vai dar conta, lembre-se que com a graça de Deus, você consegue. Se a sua missão é grande, a graça de Deus também é proporcional. Ou melhor, a graça de Deus ela é muito maior, porque Deus realmente transborda no seu amor por nós. E na verdade é Ele que cuida de nós, é Ele que cuida dos nossos filhos, é Ele que cuida da nossa família. Por isso, é um convite que eu faço a você, não tenha medo do 3º filho, né? Se esse 3º filho já está a caminho, confie na graça de Deus. Ele há de conduzir a sua história, a sua vida, e você há de ser muito feliz com seus 3 filhos, como eu vivi essa experiência. Um grande abraço, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, para que muitas pessoas possam entender que 3 filhos não é algo difícil, mas é realmente um presente de Deus. Que Deus nos abençoe.